De volta à fase laranja. No primeiro dia das novas restrições, lojas e academias estão se adaptando. Segundo dia do Enem. Mesmo com movimento tranquilo e sem aglomeração, teve gente que se atrasou e perdeu o exame. Não dá, não. Segurança na estrada. Operação entre concessionária e a ANTT orienta sobre a necessidade do uso do cinto de segurança nos ônibus. O Diário TV já está no ar. Olá, boa noite. Quase um ano desde o começo da pandemia e estamos de volta às fases vermelha e laranja da quarentena do governo estadual. Desta vez, as duas cores se intercalam em dias e horários diferentes. A loja de roupas em Mogi aposta nas promoções. É o jeito para se recuperar depois de uma queda de mais de 50% nas vendas desde o começo da pandemia. Agora, mais um obstáculo. O fechamento obrigatório aos sábados. A expectativa nossa é que a gente consiga passar por esse momento. Né? Existem momentos na vida que o valor de um faturamento, que é muito importante para todos nós, até para nós nos mantermos, mas ele não é mais importante do que as outras dificuldades que estão acontecendo. A partir de hoje, a região volta para a fase laranja do Plano São Paulo, mas dessa vez junto com a fase vermelha. Salões de beleza, academias, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias e escritórios podem funcionar por até 8 horas por dia e com capacidade máxima de 40% do espaço. Mas todos os setores considerados não essenciais precisam fechar até às 8 horas da noite, quando entra a fase vermelha, que se estende para os finais de semana, quando o funcionamento também é proibido. A expectativa para as academias de Mogi das Cruzes é que um projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade em dezembro do ano passado, seja sancionado pela Prefeitura nos próximos dias. O documento classifica o setor como serviço essencial, mesmo em períodos de calamidade pública. Em várias pesquisas, isso é comprovado que aumenta a resistência imune, né? O sistema imunológico fica mais protegido e fortalecido. Então, o exercício é primordial. Por enquanto, essa academia está seguindo certinho os protocolos da fase laranja. Enquanto o horário continua limitado, exercícios ao ar livre são uma opção, já que diminuir o tempo de funcionamento acaba fazendo com que as pessoas vão ao mesmo tempo treinar. Eu diria que praticamente 24 horas seria o ideal, porque daí as pessoas elas se organizariam no horário que fosse mais viável ou naquele horário que seja de baixa, né, de frequência. Então, esse é um ponto que é muito discutido, né? Mas nós seguimos a lei. No primeiro dia das mudanças, o centro estava com movimento normal. Tudo deve mudar no próximo fim de semana, o primeiro na fase vermelha, depois de vários meses. O retrocesso da quarentena encontra opiniões diferentes nas ruas. Dificulta muito, não é? Para diminuir os casos, né, de Covid, diminuir a contaminação e tudo. Acredito que vai ajudar, sim. A Mirielle de Castro está numa padaria em Mogi para mostrar como está esse primeiro dia de retrocesso da quarentena. Mirielle, daqui a pouco, às 8 horas, todo o estado fica vermelho, né? E como é que ficam os restaurantes e as padarias? Boa noite para você. Saulo, os bares não podem funcionar em horário algum de forma presencial na fase laranja. Agora, os estabelecimentos que se enquadram no perfil aí, bares e restaurantes, padarias, pizzarias, enfim, podem funcionar com atendimento presencial até às 8 horas da noite, como você disse agora há pouco. Essa padaria, por exemplo, olha só, fez uma série de adaptações para seguir os protocolos de segurança no combate ao coronavírus. Álcool tem por todos os lados. Aqui na padaria, olha, tem ar-condicionado, mas todas as janelas estão abertas. Para quê? Para que o local fique arejado. Isso também faz parte das medidas de segurança. A gente vê alguns clientes aqui, mas as mesas estão com distanciamento, os clientes tiram a máscara na hora de consumir aí o alimento. A padaria cuida muito bem para que todos sigam as regras, até porque o comerciante não quer ser punido. Então, ele
cuida para que tudo seja harmônico dentro do estabelecimento. A gente vai conversar agora com o seu Carlos, ele é o proprietário, o seu Carlos Juliano. Seu Carlos, a gente sabe que o delivery foi uma alternativa na fase mais severa da quarentena, mas não rende tanto. Vocês já esperam uma queda no faturamento entre hoje e aí nos próximos dias? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, esperamos sim uma queda nesses dias dessa fase que está entrando aí. Tá? O delivery, ele não supre a nossa necessidade. Então tem uma queda muito grande no consumo, que o pessoal vem aqui, fica, o delivery é mais complicado para a gente aqui. Nessa altura, o senhor já pensa, inclusive, em demissões, já que a padaria ela costuma ter um movimento maior aí depois das 8 horas da noite, é o happy hour, é a pessoa que vem para jantar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. As demissões têm que acontecer, porque não tem movimento, como é que vai pagar? Não tem como, de onde pegar. E os fins de semana, que é quando tem um movimento um pouquinho melhor, que você consegue tirar alguma diferença, não vai poder atender o público aqui. Então, com certeza, as demissões vão acontecer. Não tem como evitar. Essa perda ela já vem acontecendo desde o começo da pandemia? O comerciante já está aí tendo que se virar para manter o negócio? Olha, essa queda está tendo desde o começo da pandemia. Por quê? Porque tudo está aumentando. Tá? O custo operacional aumenta, os impostos aumentam, a luz aumenta, gás aumenta, e você não tem de onde pegar. Tanto é que muitas empresas não aguentam e fecham, aluguel, você não tem de onde você vai pegar o dinheiro. Então as demissões acontecem e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com essas medidas que estão tendo aí. E não é só as padarias que é o foco do vírus, dos restaurantes, é ônibus lotado, é trem lotado, é banco, e por que padaria, por que restaurante, com distanciamento, com toda a atenção que a gente precisa dar para esse momento que a gente está passando. Então isso é uma injustiça muito grande que estão fazendo com a gente, com os nossos comerciantes aqui. O senhor já conversou com os funcionários em relação ao final de semana? Porque a questão do contrato também, ela acaba ficando comprometida. Sem dúvida nenhuma, mas os funcionários eles também sabem. Entende? Aqui nós temos um pessoal bem consciencioso, eles veem o movimento que acontece aqui, eles sabem que a coisa não está fácil. Entende? Que os compromissos chegam e tudo aumenta, imposto aumenta, luz aumenta, tudo aumenta. E eles sabem que a coisa não está brincadeira. Seu Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no Diário TV. Difícil a situação dos comerciantes agora, podendo funcionar só até as 8 horas da noite, ou seja, tem clientes aqui na padaria, mas daqui a pouquinho o seu Carlos vai ter que baixar as portas e pedir para que eles se retirem, desculpa. Essa também é uma situação delicada. Saulo, é com você aí no estúdio. E aí, tem regiões do estado que estão na fase vermelha o dia todo, né? Numa situação pior ainda, o governo do estado, para fazer frente às perdas da pandemia, aumentou o ICMS radicalmente de vários produtos no estado. Da onde que o comerciante vai tirar dinheiro para fazer frente às perdas que ele está enfrentando se encara, além da proibição praticamente de trabalhar, o aumento dos impostos? É uma situação muito delicada. Muito obrigado, Mirelle, uma boa noite para você. A gente conversa agora ao vivo com o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha. Prefeito, boa noite para o senhor. As mudanças aí no Plano São Paulo vão ser seguidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, acredito que sem mudança nenhuma daquilo que o governador está prevendo, né? Boa noite, Saulo, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. De fato, Saulo, o decreto que a gente acabou de publicar agora é uma cópia do que o governo do estado encaminhou. Infelizmente, por força de lei, eu não posso fazer mais do que isso, a não ser restringir ainda mais. Eu aproveito já esse espaço aqui para me solidarizar com o seu Carlos. A gente viu um empreendedor aqui da cidade que vai sofrer muito, um prejuízo muito grande, assim como seus colaboradores, por uma decisão, opinião, que não é pautada por evidência e incoerente no meu modo de ver. E aí, prefeito, então, o senhor falou agora do comércio, né?
Tem a questão das academias, que a gente abriu o jornal com uma reportagem mostrando a expectativa dos donos desses locais, das academias, com o projeto de lei aprovado na Câmara, que torna as academias como serviços essenciais. Depende da sanção do senhor. Esse projeto já está aí na Prefeitura para sua análise? Esse projeto ele foi aprovado no ano passado, né, veio para a Prefeitura para nossa sanção. A gente já devolveu ele para a Câmara Municipal para que a própria Câmara promulgue essa lei, né? Eu também entendo que esporte é essencial, esporte é fundamental, tem tudo a ver com saúde, algumas questões jurídicas que precisam ser vistas, e aí a Câmara ela tem o poder agora de promulgar essa lei. O senhor está pensando em sancionar essa lei, em vetar, voltar para a Câmara? Não, ela não vai ser vetada, ela já voltou para a Câmara, né? Ela voltou para a Câmara, é uma sanção tácita, né? Ou seja, agora é o presidente da Câmara que tem o poder de promulgá-la. Tá certo, porque na Câmara até então dizia que dependia do senhor, mas entendendo esses trâmites como o senhor está me explicando, a palavra final cabe ao presidente, então, da Câmara. Isso não houve veto, né, por parte do prefeito. Prefeito, donos de bares e restaurantes se ressentem dos pancadões que se repetem. Eles sempre dizem, olha, aqui a gente respeita o distanciamento, tem uma capacidade máxima de 40%, mas e as aglomerações que acontecem, parece que nada é feito. Como é que a cidade está encarando isso? Saulo, é perfeita essa colocação. A gente tem trabalhado muito intensamente junto com o secretário de Segurança, o André Icari, para fiscalização e a inibição de qualquer tipo de aglomeração. Agora, uma coisa que é evidente, os bares e os restaurantes, eles não promovem aglomeração. É muito simples de entender isso. Um lugar fechado, um espaço comercial, é muito mais fácil da gente fiscalizar, da gente até ter um poder de atuação do que aglomeração na rua, né? O que gera, na verdade, o tumulto são as pessoas das ruas que muitas das vezes sequer consomem nesses bares e restaurantes. Muitos se aglomeram em praças, se aglomeram em ruas e alguns pontos viciados da cidade. Agora, a gente tem intensificado muito, não só pela fiscalização, mas também cobrando muito que as pessoas fiquem em casa e respeitem, na verdade, esse distanciamento social e sendo responsável. Prefeito, o Sincomércio informou que enviou um pedido para o senhor para que no sábado o comércio de rua, shopping, possa usar o sistema de drive-thru, delivery ali na porta. O senhor analisou esse pedido, aceitou ou não? Como é que fica? Talvez essa seja a única talvez mudança do decreto do governo do Estado. Como na verdade o Estado ele não especificou isso, ele só falou de fechamento. Então assim, a gente entende que tanto o delivery quanto o drive-thru ele pode funcionar. Um outro ponto também importante, o Estado ele não especifica sobre as igrejas, mas o governo federal ele já declarou há um tempo atrás que igreja é um serviço essencial. Então a gente especificou a porcentagem também para as igrejas, tanto na fase laranja quanto na fase vermelha. Prefeito, nosso próximo assunto é volta às aulas. Eu já quero adiantar esse tópico com o senhor. Quando que a Prefeitura pretende divulgar o resultado daquela tão importante consulta pública realizada semana passada, em que a comunidade opinou se é a favor ou contra o retorno presencial na rede municipal? Saulo, amanhã, na verdade, vai ter um pronunciamento por parte da Secretaria de Educação a respeito disso, lembrando que essa consulta ela não é o fundamento principal da nossa decisão. A gente está trabalhando com todos os profissionais, a gente tem uma brigada da educação que envolve os profissionais de educação, da saúde e de outras áreas para a criação desses protocolos. Lembrando que a nossa maior dificuldade agora tem sido no levantar de muitas informações, porque acredite se quiser, Saulo, tem muita informação que não veio da última gestão da pasta de educação, então a gente está tendo que cavocar um pouquinho mais.
Tá certo. Prefeito, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente e pelas suas informações, viu? Uma boa noite. Obrigado, Saulo. Boa noite. A presença dos estudantes nas escolas é opcional para as aulas de todas as redes do estado nas fases vermelha e a laranja, que é o caso da região no momento. Em Mogi das Cruzes tem escola particular que prevê para fevereiro o começo das aulas pessoalmente e online. E em Guararema, a volta presencial dos alunos, que começou na semana passada, é de forma gradual e contínua. Segunda semana de aula na rede municipal em Guararema, e nessa escola, alguns estudantes levantaram cedinho e com muita saudade de rever os professores e amigos. Eu estava já com saudade dos professores e dos meus colegas, que a maioria não vai vir porque tem que ficar em casa. Na semana passada, 18% dos estudantes voltaram ao ensino presencial. De acordo com a Secretaria de Educação de Guararema, 53% dos pais com alunos nas escolas do município optaram por esse retorno. E a volta vai ser reavaliada periodicamente. Aqui nessa escola particular, em Mogi das Cruzes, uma pesquisa também foi feita com os 400 alunos e pais para saber quantos retornariam para o ensino presencial. 58% deles disseram que sim, mas enquanto as aulas não voltam, em torno de 30 professores continuam recebendo a capacitação. Cada professor tem o seu computador, que será gravado a aula ao vivo para os alunos que estiverem em casa. Então, ao mesmo tempo que acontece a aula presencial, vai ser passado para os alunos que estiverem em casa. A Miriam é uma das professoras do colégio e já está deixando tudo pronto para a aula dela. Plataforma sempre é passado para a gente sempre foi passado em treinamentos, direção, gestão, sempre atenado, o que muda, o que a gente tem que usar, quais são as ferramentas. Então, para a gente está desde o ano passado já com essa possibilidade. Então, esse ano a gente volta muito mais seguro, muito mais firme, né? A Prefeitura de Mogi informou que a rede municipal de ensino não vai ter o retorno de aulas presenciais no mês de fevereiro. Essa volta vai ser feita de forma remota. Na rede estadual, o retorno está previsto para o dia 8 de fevereiro. E daqui a pouco, como foi o segundo dia de provas do Enem aqui na região e também operação na Via Dutra orienta sobre o uso do cinto de segurança nos ônibus. O Diário TV volta já já. O índice de abstenção do Enem subiu no segundo dia e atingiu 55,3% do total de candidatos confirmados esperados para essa edição, segundo o INEP. Este é o maior índice de toda a história do Enem. Aqui na região não houve registro de aglomerações, mas teve gente que chegou atrasada. Antes de entrar para fazer o Enem, aquele abraço no portão. O pai da Giovana fez questão de acompanhar a filha, que estava tranquila para a prova. Tá pronta? Tô pronta. Qual curso que você deseja? Medicina veterinária. Certo. Boa sorte para você. E você, pai? Como que é estar aqui junto? Veio também no primeiro dia? Vim sim no primeiro dia, como agora, né? A gente vem junto para apoiar, trazer um pouco de conforto para ela e segurança para ela fazer a prova. Quem recebeu todo o apoio da mãe e de quebra dos mascotes da família foi a Laiene. Veio com a sua mãe, cachorrinho, te dá meio que sorte também? Sim, tranquiliza meu coração. São seus cachorrinhos? Sim, esse daqui é minha e esse aqui é da minha mãe. Sempre desejo sorte para que ela fique tranquila, né? Pense bem, não tenha pressa de fazer. Se não der dessa vez, a gente tenta de novo, não tem problema. Emoção e ansiedade não faltaram por aqui. A gente fica ansioso, né, moça? Define nossa vida. Mas tá de boa. Você quer qual curso? Eu quero administração. Aos poucos, o movimento foi aumentando em frente ao MC, um dos 16 locais que aplicaram a prova do Enem em Mogi das Cruzes. E perto de fechar o portão, faltando menos de 2 minutos, teve quem chegou tranquilo e quase perdeu a oportunidade. E teve quem correu e conseguiu entrar. Mas quando deu 1h da tarde, o portão fechou. E teve estudante que vai ter que voltar só no ano que vem. Não dá mais. Candidatos que não puderam participar do exame podem pedir a reaplicação na página do participante.
O sistema ficará aberto até o dia 29. As provas da reaplicação estão marcadas para os dias 23 e 24 de fevereiro. O INEP vai divulgar até quarta-feira, dia 27, os gabaritos das questões objetivas do Enem. A divulgação das notas do Enem está prevista para o dia 29 de março. A primeira morte pela Covid-19 no Alto Tietê completou 10 meses, no momento em que a região se aproxima de 2.000 óbitos de moradores pela Covid-19. Assunto para a gente falar ao vivo com o Natan Lira do G1. Natan, mais uma vez eu faço aquela pergunta para você, né? Infelizmente, qual é o total de mortes aqui na região hoje? Boa noite. Oi, Saulo, boa noite para você e também para o pessoal de casa. O Alto Tietê chegou hoje a 1.983 moradores das 10 cidades aqui da região que morreram em decorrência da Covid-19 desde aquela primeira morte, que foi no dia 24 de março. Ontem, então, completou 10 meses dessa primeira morte e a região ficou com uma média de 6 óbitos por dia nesse período aí. Já em relação ao balanço que a gente divulgou na última sexta-feira aqui no Diário TV segunda edição, mais de 16 moradores aqui da região morreram em decorrência da Covid-19. As vítimas eram 2 da cidade de Biritiba-Mirim, também 2 de Ferraz de Vasconcelos, 3 de Itaquaquecetuba, 4 de Suzano e 5 de Mogi das Cruzes. E a gente destaca aqui também um outro dado alarmante, que também em relação ao balanço divulgado na última sexta-feira, o Alto Tietê registrou ainda mais 839 novos casos da Covid-19, sendo que 387 deles eram de moradores de Mogi das Cruzes. Então, no acumulado desde o início da pandemia, 49.910 moradores daqui da região testaram positivo para o novo coronavírus, dos quais 38.276 estão curados. 269 se recuperaram em relação à sexta-feira. E a média móvel aqui do Alto Tietê está apontando para uma estabilidade nas mortes pela Covid-19 quando a gente compara com 2 semanas atrás. Há 14 dias atrás estava em 7 óbitos por dia e hoje ficou em 8. Já os novos casos da doença continuam em elevação. Há 2 semanas atrás, a média diária de confirmações estava em 267 e hoje esse número ficou em 321. E Saulo, o Alto Tietê espera também ainda pelo resultado de mais de 11.200 testes da Covid-19 que já foram aplicados e aguardam então o resultado. Desse total, 52 são de pessoas que morreram com a suspeita da Covid-19. Todos os detalhes desse balanço estão lá na nossa página, g1.com.br/TV Diário. Saulo. Obrigado, Natan. Boa noite para você. Boa noite. Mongaguá e Itanhaém, no litoral de São Paulo, estão entre os municípios do estado com índices mais preocupantes de ocupação de leitos para a Covid, mais de 80% da capacidade hospitalar. A situação crítica de Itanhaém parece não preocupar muitos dos que andam pelo centro da cidade. Olhando assim, dá a impressão que a vida está voltando ao normal. Muitas pessoas sem máscaras e sem manter o distanciamento social. Esse não é o caso do Carlos e da Amália. Os dois sempre protegidos, com álcool gel na bolsa e evitando lugares cheios. Mesmo assim, o casal sente medo toda vez que precisa sair de casa. A gente vê muitas pessoas sem máscara. Nós passamos aqui agora no ponto do ônibus ali, pessoa para baixo do nariz. Quer dizer, ao invés de ajudar, né, fica prejudicando todo mundo aí. Acho que todo mundo devia manter a máscara e tomar muito cuidado. Mas o problema que eu acho também é assim, não tem uma fiscalização. Desde o começo, quando a maioria das coisas deveriam estar fechadas, que foi logo no comecinho, quando estava o índice até mais alto, tudo ficava aberto. Os bares lotados, é como se não existisse a pandemia. Não sei se as pessoas ouvem coisas estranhas por aí e fingem que não existe. Quer dizer, o medo realmente é de você um dia precisar e não ter para onde ir, né? A situação é realmente preocupante. Itanhaém, que registrou mais de 2.800 casos de Covid-19 e mais de 100 mortes pela doença, já está com ocupação de quase 90% dos leitos de UTI e 72% dos leitos de enfermaria. O único hospital é o Regional de Itanhaém, que é administrado pelo Estado, tem 21 leitos e é referência em Covid. A unidade atende, além dos pacientes da cidade, moradores de Mongaguá e Peruíbe. Entretanto, nossa segunda referência, que tem uma maior oferta de recursos, que é o Hospital Vitória em Santos, tem uma situação um pouco mais confortável. Então temos taxa de ocupação lá em Santos de enfermaria de 30% e de 60% de leitos de UTI. Então a estratégia para essa segunda onda, estratégia do governo do estado junto com os secretários, foi ampliar o número de leitos no Hospital Vitória.
Segundo o governo estadual, em Mongaguá, quase 100% dos leitos estão ocupados. As duas cidades integram a lista dos municípios do estado que apresentaram na média móvel dos últimos 7 dias capacidade hospitalar acima dos 80% para pacientes graves. Esse acompanhamento da evolução da pandemia é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, que recomendou que as prefeituras adotem restrição total das atividades não essenciais para aliviar a pressão sobre os hospitais públicos e particulares. De acordo com o secretário, as praias não serão interditadas. Em princípio, a praia não, a orla e a faixa de areia não, mas provavelmente a gente também restringirá a atividade econômica, que são os quiosques. As temperaturas sobem ainda mais e deve ser assim ao longo de toda a semana, sempre com aquela possibilidade de pancadas de chuva isoladas entre o fim da tarde e a noite. Em Mogi, mínima de 19 graus, máxima de 31. Em Salesópolis, mínima de 20 e máxima de 32 graus. A concessionária que administra a Via Dutra e a Agência Nacional dos Transportes Terrestres fizeram hoje uma operação para orientar sobre o uso do cinto de segurança nos ônibus. A Débora Carvalho tem as informações. Olá, essa ação foi para conscientizar os motoristas da importância do cinto de segurança, a obrigatoriedade também desse item. E o que o pessoal fazia? Eles entravam nos ônibus, principalmente em ônibus, né? Então orientavam os motoristas, os passageiros também. Para a gente saber como é que foi essa ação, a gente conversa agora com o Diego Dutra, ele que é coordenador de operação aqui da concessionária que administra a rodovia. Diego, explica para a gente como é que foi, né? O pessoal entrava, abordava. A CCR Nova Dutra, em parceria com a NTT, ela faz essa ação nos ônibus. As pessoas às vezes acham que eu estou dentro do ônibus, não preciso usar cinto. E precisa sim. O cinto ele faz parte, a gente brinca aqui, do corpo da pessoa dentro do veículo. Seja no ônibus, no carro, né, seja no caminhão, precisa estar de cinto. Ele salva a vida e a cada dia a gente percebe no dia a dia das ocorrências que as pessoas que estão de cinto, muitas das vezes nem se machucam, não se ferem, porque o cinto salva vidas. Até 13h, quantas pessoas ali já foram abordadas? Quantos ônibus, né, vocês já abordaram? Nós já abordamos mais de 20 ônibus, mais de 600 pessoas foram impactadas, foram orientadas nesse bate-papo agradável e um bate-papo importante. Cinto de segurança salva a vida e as pessoas precisam se conscientizar disso. Tá certo então, Diego, viu? Obrigada pelas informações. Olha, o telefone aqui da Dutra, para quem quiser mais informações, é o 0800 017 3536. Débora Carvalho para o Diário TV. O Diário TV termina aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá.